Vamos lá então, vamos dar início ao nosso estudo. Lembrando que nós estamos utilizando aí, para quem está chegando agora, a coleção Filosofia Espírita de Miramês. Nós já estamos no volume 5. Então, quem ainda não conhece, quem ainda não leu, quem ainda não tem acesso, pessoal, essa coleção está disponível na internet, no site que a própria editora disponibilizou, que se chama O Livro dos Espíritos Comentado.com. Então lá vocês acessem esse site e tem questão por questão do Livro dos Espíritos comentadas por Miramês, que é esse livro aqui que a gente usa. A gente usou desde o volume 1. Nós já estamos no volume 5, indo para o 6 já. Então é uma coleção aí que está disponível para todos vocês consultarem. Vamos lá então? Hoje nós vamos entrar no capítulo 5, né? Do livro 2. A questão 222 é o capítulo 5 todo. Então, nós vamos aí permear toda a questão 222. E é o capítulo 5 todo, que se chama Considerações sobre a pluralidade de existências. Pessoal, o nosso assunto hoje básico, né, um assunto chave da live de hoje, é a reencarnação. E essa questão ou item, né, porque não é uma pergunta, é um texto, na verdade. O item 222, ele vai trazer para nós alguns esclarecimentos assim bem interessantes, né, históricos até, para a gente poder analisar a reencarnação de uma forma mais geral, de uma forma que contempla mais o nosso raciocínio. Então é muito interessante. Quem tiver aí com o Livro dos Espíritos, vamos abrir lá, então, na 222. Pessoal, eu dividi aqui, como ela é muito extensa, eu dividi ela em algumas partes, para que a gente possa ir por bloco, né? Então a gente começa na primeira parte, depois a gente vai avançando aí. Ela não tem nenhuma divisão, é um texto corrido, né? Mas acho que dá pra gente, durante a live aí, durante o tempo que a gente tem, a gente poder ir analisando, lendo e conversando sobre os pontos que Kardec traz para nós na 222. Olha só. Vamos lá então. Quem quiser acompanhar aí comigo, fiquem à vontade. 222. O dogma da reencarnação, dizem certas pessoas, não é novo. Foi ressuscitado de Pitágoras. Então, olha só quanto tempo atrás, né, já se falava, já se tinha essa noção, já se tinha o início, pelo menos, desse entendimento, né? Nunca dissemos que a doutrina espírita era invenção moderna. Por ser uma lei da natureza, o espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos para provar que seus traços podem ser encontrados desde a mais remota antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não é o autor do sistema da metempsicose. É um nome diferente aí, pessoal, então a gente pode até grifar aí, puxar uma setinha para a gente poder entender o que é esse termo. Metempsicose. E aí eu fui olhar, né, fui pesquisar o que significa realmente esse termo. Esse termo, então, é um termo genérico que é usado para o estudo da transmigração da alma, né, de um corpo para outro. Né, seja este do mesmo tipo de ser ou não. O que quer dizer isso? Então, a mudança da alma de um ser para outro. Então, lá na antiguidade, pessoal, não se tinha, né, todos esses vocábulos, todo esse entendimento que a doutrina espírita trouxe para nos auxiliar, para nos ajudar a realmente aprofundar esse estudo e o entendimento sobre a reencarnação. Então, a metempsicose é esse termo que se utilizava, então, para entender essa mudança da alma, né? Essa alma que migra de um corpo para outro, mesmo sendo de um mesmo tipo ou não. Então, essa crença, em específico, ela não vai se restringir apenas à reencarnação humana, né? Ela abrange também a possibilidade da alma reencarnar como animal ou no vegetal, o que a doutrina espírita nos esclarece acerca também desse assunto. Esse entendimento está principalmente nas religiões orientais, lá no hinduísmo. Quando a gente vai estudar essas religiões do Oriente que são mais antigas, elas trazem esse entendimento, né? Elas acreditam que realmente é possível essa transmigração, por exemplo, de um corpo humano para um corpo animal.
E aí a doutrina vai, claro, trazer para nós o entendimento, o esclarecimento sobre essas questões. E aí, voltando aqui à questão 222, Pitágoras, como se sabe, não é o autor do sistema da metempsicose. Ele o buscou nos filósofos indianos e nos egípcios. Então, para vocês verem como isso é antigo, né? Como é realmente um conhecimento muito antigo, entre os quais existia desde tempos imemorais, quer dizer, né? Muito tempo atrás, muito antigo. A ideia da transmigração das almas era, portanto, uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes. Por quais caminhos chegou até eles? É uma pergunta. Como que eles chegaram a esse entendimento? Como que eles construíram essa crença, né? Por revelação ou por intuição? Ele também está perguntando aqui. Revelação ou intuição? Não o sabemos. Mas, seja como for, uma ideia não atravessa os tempos nem é aceita pelas inteligências de elite se não tem algo sério. Pessoal, por que o entendimento da reencarnação, mesmo com algumas diferenças, né, ele atravessou tanto tempo e chega até nós, chega até os dias de hoje? Por que realmente lá de trás já se começava a ter, né, essa crença, por mais que ela traga algumas superstições, né, alguns elementos ali alegóricos para se construir essa crença. Ela foi passando aí, ela foi atravessando toda a história da humanidade, chegando para nós até hoje. Então, olha a importância dessa reflexão. Por que chegou até hoje, né? Uma ideia, olha só, repetindo aqui, uma ideia não atravessa os tempos, nem é aceita pelas inteligências de elite se não tem algo sério. Então, para a gente pensar, a antiguidade desta doutrina seria, portanto, mais uma prova do que uma objeção. Então, olha só, Kardec coloca para nós aqui a antiguidade, né? Olha como isso é antigo, como os povos lá de trás, né, já então alimentavam esse conhecimento, já tinham essa crença. Seria, portanto, né, mais uma prova do que uma objeção, mais uma prova de que teria algum sentido do que teoricamente não. No entanto, né, continuando aqui, como se sabe, entre a metempsicose dos antigos e a doutrina moderna da reencarnação, esta grande diferença. Os espíritos rejeitam, de forma absoluta, a transmigração da alma do homem para os animais e vice-versa. E aí vai trazer para nós a grande diferença, né, do que a doutrina espírita vai complementar, vai trazer de esclarecimento sobre essa questão. Há, então, uma grande diferença entre essa metempsicose antiga, lá da antiguidade, e o que a doutrina espírita nos esclarece. Ele coloca, então, que os espíritos rejeitam, de forma absoluta, a transmigração da alma do homem para os animais e vice-versa. Quer dizer, uma vez já no estado humano, a alma não reencarnaria, então, num corpo animal, e vice-versa. Continuando aí. Ao ensinar o dogma da pluralidade de existências corporais, os espíritos renovam, portanto, uma doutrina que nasceu nas primeiras eras do mundo e não se conservou até os nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas. Então, olha só, voltando um pouquinho aqui para a gente entender. Ao ensinar o dogma da pluralidade de existências corporais, os espíritos renovam, portanto, uma doutrina que nasceu nas primeiras eras do mundo. Então, para a gente ter a ideia de como esse conhecimento ele vem caminhando aí, né? Vem caminhando junto com a humanidade. E que se conservou até os nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas. Para quem é que se tornou espírita depois de adulto, ou então depois já de uma certa idade, antes disso, vocês já tinham essa intuição que ele está dizendo aqui, esse pensamento íntimo de que existe a reencarnação, de que existe a pluralidade de existências? Isso para a gente pensar. Estou perguntando aí para vocês, se quiserem responder aí, fiquem à vontade. Mas eu achei interessante ele citar esse pensamento íntimo, né, de muitas pessoas. Então, por mais que às vezes até a pessoa nem é espírita, às vezes ela nem tem esse conhecimento, nem estuda, mas lá no íntimo dela, ela tem alguma coisa ali que liga essa possibilidade, acende essa possibilidade.
Então isso também é interessante da gente analisar, né? Apenas apresentam-na sob um ponto de vista mais racional, mais de acordo com as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, despojando-a de todos os acréscimos da superstição. Uma circunstância digna de nota é a de que não foi apenas aqui neste livro que os Espíritos a ensinaram nos últimos tempos. Então, olha a observação também que ele coloca para nós. Uma circunstância digna de nota é a de que não foi apenas aqui neste livro, né, pessoal? Então, não foi aqui apenas na codificação espírita, neste livro que nós estamos estudando, o Livro dos Espíritos, que os Espíritos a ensinaram nos últimos tempos. Já antes da publicação desta obra, a gente está falando aqui de 1857, que é o ano de publicação do Livro dos Espíritos. Já antes da publicação desta obra, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversas regiões, e a partir de então multiplicaram-se consideravelmente. Então, quer dizer, não é apenas uma única fonte, é um conhecimento que foi dado em vários lugares. Talvez fosse o caso de se examinar por que todos os espíritos não parecem estar de acordo sobre esse ponto. Voltaremos a ele mais tarde. Então, ele vai trazendo aqui para a gente poder pensar, para a gente ir analisando, ir refletindo, e pouco a pouco ele vai trazendo esses elementos aí para ajudar a gente a compreender realmente essas considerações que ele coloca sobre a pluralidade de existências. A Franco respondeu aqui pra gente, né? Sim, sempre tive essa ideia. Sempre me pareceu estranha a ideia de viver aqui e depois desaparecer. Pra mim também. Engraçado isso, né? Porque realmente é uma coisa que não... Por mais que a gente talvez tenha conhecimento de outras religiões, mas parece que é uma coisa que não teria lógica, não teria sentido, né? Então eu sempre também olhei por esse lado. A gente existir e depois não existir mais, qual que seria a finalidade disso, né? Então é um ponto interessante aí que a Fran sempre pensou, e eu também, de alguma forma, já olhei por esse lado também. Vamos seguir aqui? Olha só, aí eu já vou entrar na segunda parte aqui, que eu mais ou menos separei, né? Pra gente ir trabalhando por blocos. E aí já na segunda parte, ele coloca o seguinte, seguindo aí. Examinemos o assunto sobre um outro ponto de vista, e fazendo abstração de qualquer intervenção dos espíritos, deixemo-los de lado por um instante. Então Kardec vai chamar a gente para analisar de um outro prisma, de um outro momento. Suponhamos que essa teoria não tenha sido formulada por eles. Pessoal, olha como Kardec aqui ele é pedagógico, né? Ele é investigativo. Ele vai ajudando a gente ele vai trazendo a gente junto aqui para a gente ir pensando, para a gente ir analisando, né? Suponhamos que essa teoria não tenha sido formulada por eles os espíritos, né? Suponhamos até que isso jamais tenha tido algo a ver com os espíritos. Coloquemo-nos então momentaneamente numa posição neutra, admitindo no mesmo grau de probabilidade as duas hipóteses. Então vamos esquecer aqui que a gente obteve esse conhecimento através dos espíritos. Então ele vai trazer aqui, admitindo no mesmo grau de probabilidade duas hipóteses. A primeira, a da pluralidade, e a da unicidade das existências corporais. E vejamos de que lado nos levarão a razão e nosso próprio interesse. Então ele vai falar de razão e próprio interesse. Olha que interessante. E aí ele segue aqui, né? Certas pessoas repelem a ideia da reencarnação pelo simples motivo de que ela não lhes convém. Pessoal, olha o tanto que isso é profundo, né? Pra gente pensar. Então, muitos refutam a reencarnação porque simplesmente, né, o fato de que não lhes convém acreditar na continuidade da vida. Dizendo que, seguindo aqui, dizendo que já lhes basta uma existência e que não gostariam de recomeçar outra semelhante. Sabemos de algumas que, à simples ideia de voltar à Terra, reagem enfurecidas.
A única pergunta que temos a lhes fazer é se acham que Deus teria pedido sua opinião e consultado seus gostos para ordenar o universo. Que perspicaz essa fala de Kardec aqui. Então as pessoas refutam, as pessoas acham que aqui não é bom e elas não querem voltar. E aí ele coloca, né? A única pergunta que temos a lhes fazer é que se acham que Deus teria pedido a sua opinião e consultado seus gostos para ordenar o universo. Ora, de duas uma. Ou a reencarnação existe ou não existe. Das duas uma. Ou ela existe ou ela não existe. Se ela existe, é inútil contrariar essas pessoas, pois terão de passar por ela. E Deus não lhes pedirá permissão para isso. Pessoal, então, acreditando ou não acreditando, segue, né? Nós seguimos aí a caminhada. Então, olha só como às vezes é até engraçado o texto, mas assim, engraçado no sentido da gente poder então trazer essas reflexões, a gente pensar que realmente, né, Deus não vai consultar a gente para saber o que a gente acha para ele poder fazer as leis que regem o universo. Então, olha só como o homem às vezes ele se coloca em um lugar que não é o lugar da criatura, né? A gente às vezes tem essa mania de se colocar como o criador, né? Como aquele que delega, que escolhe, que decide, né? Então, olha a advertência. No fundo é uma advertência para todos nós, né? Parece que estamos ouvindo um doente a dizer: já sofri bastante por hoje, não quero mais sofrer amanhã, até que ele esteja curado. Até que ele esteja curado, qualquer que seja o seu mau humor, isso não fará com que sofra menos amanhã, nem nos dias seguintes. Logo, se essas pessoas devem reviver corporalmente, tornarão a viver, reencarnarão. Então, se elas precisarem reencarnar, elas vão reencarnar, né? Então, é uma lei, né, pessoal? É uma lei de Deus, é uma lei divina. E quem somos nós para driblar a lei divina? Quem somos nós para não aceitarmos a lei divina? Todos nós estamos submetidos a essas leis. Seria inútil, ele continua aqui, revoltar-se, como uma criança que não quer ir à escola ou como um condenado à prisão, pois terão de passar por isso. Objeções semelhantes são pueris demais para merecer um exame mais sério. Então, às vezes, fica muito superficial aqueles que refutam, né? Aqueles que não aceitam, aqueles que acham que não existe. Às vezes é uma coisa tão superficial, é um motivo tão aleatório, tão jogado assim, que o próprio Kardec coloca aqui. Objeções semelhantes são pueris demais para merecer um exame mais sério. Diremos a essas pessoas, entretanto, para tranquilizá-las, que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível quanto creem. E que se a houvessem estudado a fundo, não estariam tão assustadas. Saberiam que a condição dessa nova existência depende delas mesmas. Pessoal, olha o quanto isso é importante. Saberiam, então, né, que a condição dessa nova existência depende delas mesmas. Serão felizes ou infelizes de acordo com o que tiverem feito neste mundo. Às vezes é duro demais para a gente aceitar isso, para algumas pessoas, para nós em geral, né? Vamos pensar na humanidade em geral. Às vezes é mais fácil a gente falar que não acredita, que a gente vai para algum lugar que a gente não vai fazer nada, ou então, sei lá, né? Cada um dentro da sua crença, dentro do seu entendimento. Mas é mais fácil a gente acreditar que não existe e que Deus vai me levar para um bom lugar. E aonde que está a minha responsabilidade? Onde que está os meus méritos? Onde que fica, pessoal? Deus nos fez co-criadores. Nós criamos a nossa realidade. A existência, uma nova existência, depende de nós mesmos. Como que nós vamos estar na próxima reencarnação? Vocês já pararam para pensar nisso? Como que eu vou estar? Vamos pensar junto um pouquinho aqui. Como que é a minha vida agora? Como que é a minha reencarnação agora? Como que eu levo a minha vida? O que eu acredito? Eu faço bem? Eu faço mal?
Eu estou tentando melhorar, eu estou tentando extirpar da minha vida aquilo que eu acredito que não é o certo, não é o correto, não é o que está em alinho com as leis divinas. Ou eu nem me esforço, ou eu deixo para lá. Ah, não precisa, porque não existe outra vida, né? Qual que é o meu posicionamento hoje, nosso posicionamento? A condição dessa nova existência depende delas mesmas, de nós mesmos. Ah, Edu, eu quero estar bem. Quando o planeta, né, se tornar um planeta de regeneração, o planeta avançar, eu queria estar aqui. E aí, será que a gente vai poder estar aqui? Depende de nós mesmos. Nós vamos ser felizes ou infelizes, de acordo com o que tiverem feito neste mundo. Ação e reação, nós vamos entrar agora na obra de André Luiz, nós vamos entender isso também do ponto de vista espiritual. Como que é entender a vida na espiritualidade, a vida na matéria. Nós estamos vivendo uma vida na matéria. O estudo que nós vamos entrar, a vida do mundo espiritual, nós vamos olhar pelo prisma que André Luiz nos coloca. Como que é a vida olhada do plano espiritual para cá? André Luiz repleto de experiências interessantíssimas, importantíssimas, que vão nos esclarecer durante o estudo, para a gente poder ter esse olhar também, que eu acho super importante. Nossos mentores, os espíritos que nos assistem, eles nos orientam para que a gente estude a obra de André Luiz também nesse sentido, para a gente entender esse prisma. A Fabiana colocou para nós aqui: por isso que devemos realizar nossa reforma íntima todos os dias, fazendo nossa introspecção diária. E é verdade. Todos os dias. Ah, Edu, eu posso deixar para amanhã? Pode. Eu posso deixar para a semana que vem? Pode. Posso deixar para o ano que vem? O ano acabou de começar? Ah, eu vou deixar para o mês que vem. E aí? A gente vai empurrando, deixando para lá, deixando para depois, e aí, a hora que a gente vê, a gente já viveu uma encarnação inteira. E a gente não mudou. E a gente não aproveitou. Então, a cada estudo, a cada mensagem, a cada culto no lar, a cada palestra na casa espírita, a cada passe que a gente toma, a cada orientação que a gente escuta de um mentor, né, vinda, seja de psicografia, seja de psicofonia, tudo isso vai se somando para nós como convites para que a gente possa mudar, para que a gente possa avançar. A doutrina espírita nos mostra todo instante, todo momento, a importância da gente fazer a reforma íntima todos os dias, como a Fabiana está colocando para nós aqui. Essa introspecção diária, perceber o que a gente está errando, o que eu errei hoje. Hoje eu errei muito. Nossa, hoje eu errei. E aí? Eu vou continuar errando ou eu vou, então... Opa, peraí, a hora que eu ver que realmente eu estou indo no mesmo caminho, eu posso mudar, eu posso melhorar, eu posso alterar esse ponto meu para melhor. Então, olha o quanto é importante a gente ter essa noção, pessoal. Acreditar e entender que existe a reencarnação deve, pelo menos, nos transformar para melhor. Porque nós sabemos que nós não vamos deixar de existir. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos aqui. A nossa vida futura, como é que vai ser? Ah, eu vou ser rico, eu vou ser pobre, eu vou ser assim, eu vou reencarnar em tal lugar. A gente não sabe como vai ser. Mas se a gente se esforçar agora, fazer essa reforma íntima, essa renovação moral, se espelhar verdadeiramente no Cristo, nós vamos viver essa encarnação com as experiências que nós já programamos viver e vamos retornar ao mundo espiritual um pouco melhores, um pouco mais esclarecidos, para que a gente possa retomar a nossa caminhada evolutiva em outro momento. Com maior consciência, né, que é o mais importante. A Maria Cristina colocou para nós aqui: espero não ficar no mesmo lugar. Todos nós queremos avançar, né? Então, a gente vai percebendo que realmente, né, esse depende de nós, ele é muito forte. A gente precisa muito
pensar nisso todos os dias, né? Realmente lembrar disso. Saberiam, né? Então, terminando aqui esse parágrafo, saberiam que a condição dessa nova existência depende delas mesmas e serão felizes ou infelizes de acordo com o que tiverem feito neste mundo. E já podem, a partir desta vida, olha só, elevar-se tão alto que não mais precisarão temer uma nova queda no lamaçal. Pessoal, então, no fundo, depende da gente mesmo. Então, se a gente falar assim, mas eu tenho medo. Vamos substituir esse medo pela vontade de melhorar, de avançar, de crescer, de dar um passinho para frente. Às vezes a gente der um passo para frente, a gente já vai realmente estar melhor. Já vai realmente ter avançado um pouquinho. E aí ele segue aqui. Aí já vamos entrar nesse terceiro ponto aqui, que eu mais ou menos dividi a questão para que a gente possa ir trabalhando aos poucos. Supomos falar a pessoas que acreditam no futuro qualquer após a morte, e não aquelas que têm o nada como perspectiva, ou que desejam afogar sua alma num todo universal sem individualidade, como as gotas de chuva no oceano. Falando em chuva, né? Aqui tá chovendo agora, a gente tá até escutando o barulhinho da chuva. Voltando aqui. Supomos falar a pessoas que acreditam no futuro qualquer após a morte, e não aquelas que têm o nada como perspectiva. Então ele está falando aqui para aquelas pessoas que têm alguma ideia, né? Acreditam em alguma coisa após a morte, e não aquelas que não têm nenhuma perspectiva, ou que desejam afogar a sua alma num todo universal sem individualidade, como as gotas de chuva no oceano, o que seria quase a mesma coisa. Então, se acreditas num futuro qualquer, certamente não admitis que possa ser o mesmo para todos, pois de outra forma, qual seria a utilidade do bem? Olha só, pessoal, qual seria a utilidade do bem? Então, se todos vão ter o mesmo direcionamento, então qual seria a utilidade de eu fazer o bem agora? Qual seria a utilidade de fazer a minha reforma íntima, se no final das contas não vai existir nada depois e a gente vai se dissolver em um todo universal? Tá vendo a falta de sentido? E aí ele continua: por que reprimir-se? Por que não satisfazer todas as suas paixões, todos os seus desejos, mesmo à custa de outrem, uma vez que isso não faria a menor diferença? Então a gente poderia, né, soltar o cavalo, deixar o cavalo correr solto, né, a nossa existência correr solta. A gente dá vazão a tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja, sem nenhum filtro, sem nenhuma... E aí? Qual seria aí? Como é que seria isso? Não seria estranho? Não seria contraditório? Jesus disse para nós, a cada um as suas obras. Qual é a nossa obra? Nós somos herdeiros de nós mesmos. E o que nós estamos construindo? O que nós estamos preparando para o nosso futuro? Vamos pensar aqui neste momento, pessoal, de uma forma individual, tá? A gente com a gente mesmo, a nossa caminhada individual. A gente pode pensar também de uma forma coletiva, mas vamos pensar neste momento aqui de uma forma individual. Ele cita a individualidade aqui, né? Muitos não acreditam nessa individualidade da alma, nessa construção de cada etapa evolutiva que nós vamos vivenciando a cada reencarnação, a cada nova experiência, a cada nova oportunidade que Deus nos concede. E aí ele segue aqui: acreditais que esse futuro será mais ou menos feliz ou infeliz de acordo com o que tivemos feito durante a vida. Então, deseja ser tão feliz quanto possível nesse futuro, uma vez que deve ser por toda a eternidade? Uma pergunta aqui. Teríeis por acaso a pretensão de serdes um dos homens mais perfeitos que tenham existido na Terra e de também terdes direito à suprema felicidade dos eleitos? São perguntas que Kardec está fazendo. Não. Admitis assim que há homens melhores que vós e que têm direito a um lugar melhor, sem que estejais por isso entre os reprovados. Pois bem,
Colocai-vos um instante mentalmente nessa situação intermediária que será a vós. Como acabastes de convir, e imaginai que alguém venha dizer-vos: vós sofreis, e não sois tão felizes quanto poderíeis ser, enquanto há diante de vós seres que gozam de uma aventura completa. Quereis trocar de lugar com eles? Sem dúvida direis: o que devo fazer? Quase nada. Recomeçar o que fizestes mal feito e tratar de fazê-lo melhor. Hesitaríeis em aceitar a aprovação, mesmo ao preço de diversas experiências? Olha aqui a oportunidade que nós temos de evolução, de crescimento, de avanço, de evolução espiritual. E por que às vezes a gente desanima, né? A gente pensa, nossa, mas falta tanto. Mas parece que vai demorar tanto, né? Mas, pessoal, nós já estamos em caminhada, nós já estamos em evolução, nós já estamos nessa busca. Estar aqui na Terra hoje, reencarnado, 2022, pandemia mundial, tantas coisas acontecendo, tantas situações difíceis, e também tantas coisas boas, tantas coisas positivas que nós estamos vendo também em contraponto. Não é uma oportunidade que a gente tem? Então essas perguntas que Kardec vai colocando aqui é pra gente... Será que seria justo uns já terem feito a tarefa sem nenhum esforço e outros não? A gente aceitaria fazer a tarefa vendo que o outro não fez? Deus é justo, né? Deus é bom, Deus é bondade, Deus é justiça o tempo todo. Deus não privilegia uns a outros. A reencarnação é uma prova disso. Nós mudamos de lugares, nós trocamos de lugares nas nossas diversas reencarnações. Para quê? Por quê? Para que naquele lugar, naquele ponto, naquela época, a gente possa aprender, a gente possa realmente tirar o aprendizado daquela posição onde a gente está inserido. Isso não chega a ser fascinante se a gente pensar que Deus realmente nos dá chances e às vezes a gente deixa pra lá, a gente esquece, a gente, não quero saber, não existe, Deus gosta mais de mim do que do outro, Deus me deu isso, Deus me deu isso, me deu aquilo, e aí Deus não gosta do outro, Deus não dá nada pro outro. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses pensamentos que às vezes a gente observa, às vezes a gente pega, né? Às vezes a gente observa assim. A Joyce colocou para nós aqui, tá aí com a gente, um beijo para você. É um dia de cada vez que vivemos e melhorando nosso coração e nossas ações. Olha a importância, né? Um dia de cada vez. Porque às vezes se a gente pensar numa existência completa, às vezes se a gente ficar pensando na próxima, ou até duas à frente, a gente não vai agir agora, que a gente vai sempre deixar para depois. Então é isso mesmo, um dia de cada vez, melhorando nosso coração e nossas ações, é verdade. Vamos seguir aí, próximo parágrafo, dando sequência aí. Façamos uma comparação mais prosaica. Olha só, façamos uma comparação mais prosaica. Se é um homem que, apesar de não encontrar-se na extrema miséria, passa por privações decorrentes da precariedade de seus recursos, viesse dizer: aqui está uma imensa fortuna, podeis aproveitá-la, para isso é preciso que trabalheis duro por 1 minuto. Mesmo que fosse o mais preguiçoso da terra, esse homem diria sem hesitar: trabalhemos 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 1 dia se for preciso. O que isso representa, uma vez que minha vida terminará na abundância? É uma pergunta. O que isso representa, uma vez que minha vida terminará na abundância? Ora, o que é a duração da vida corporal em relação à eternidade? Outra pergunta. Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Então, pessoal, aqui ele está querendo trazer para nós a compreensão, né, de que nós viemos passar experiências, provas, situações realmente dolorosas, difíceis,
porque nós ainda temos essa necessidade, nós ainda precisamos. E o que ele deixa aqui de mais claro é que o que é a duração da vida corporal em relação à eternidade? Menos que um minuto, menos que um segundo. Então, todo sofrimento, toda dificuldade, toda prova tem o seu tempo, tem o seu momento, tem o seu objetivo. E quando a gente está passando pela prova, às vezes a gente não consegue observar isso, olhar por esse ponto. E a doutrina nos ajuda muito nisso. Né? Estudar a doutrina, estudar os livros, estudar, né? Estar presente numa casa espírita, participando dos trabalhos, ouvindo as palestras, participando ali dos trabalhos, a gente também vai pouco a pouco construindo essa percepção, essa ideia, né? De que realmente nós vamos vencendo, etapas por etapas. Todos nós passamos por diversas situações. Se a gente não está passando diretamente, alguém próximo da gente está passando, e aí nós estamos ali juntos, também aprendendo com aquela situação, com aquela prova. Não é mesmo? O que é a duração da vida corporal em relação à eternidade? Menos que um minuto, menos que um segundo. E às vezes a gente pensa assim, né? Nossa, mas o sofrimento ele é interminável, né? E realmente, pessoal, ele está ali presente com a gente no momento onde ele é realmente necessário para que a gente possa tirar ali algo para a gente aprender, para a gente vivenciar. Como diz o Chico, né? A Maria Cristina deixou para nós aí, tudo passa. Tudo passa mesmo, né? Então, e uma encarnação passa assim, muito rápido. João colocou para nós aqui, essa passagem evidencia a força e a coragem de cada um. E é verdade, né? Vai mostrando aí que nós, com certeza, a gente vai também construindo o nosso próprio caminho, né? A nossa própria... Nós vamos aí aprendendo a lidar também com as situações de acordo com a forma como nós vamos levando, como nós vamos avançando. E aí, seguindo aí, olha só. Temos ouvido o seguinte raciocínio. Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao ser humano o recomeço de uma série de misérias e de tribulações. Acharíamos, por acaso, que há mais bondade em condenar o ser humano a um sofrimento perpétuo ou por alguns erros? Voltando à pergunta. Acharíamos, por acaso, que há mais bondade em condenar o ser humano a um sofrimento perpétuo por alguns erros momentâneos do que em lhe conceder os meios de reparar os seus erros? Olha o quanto essa pergunta também é importante quando a gente vai refletir sobre a reencarnação. Pessoal, Deus, que é soberanamente justo e bom, Ele vai nos condenar perpetuamente pelos nossos erros? E aqui ele usa erros momentâneos, né? Porque até o erro a gente não fica ali eternamente no erro, né? A gente erra, mas também a gente vai aprendendo, vai se tocando o que realmente a gente precisa avançar, o que não está, né, de acordo ali. Então Kardec até usa esse termo, erros momentâneos, do que ele conceder os meios de reparar os seus erros. Então, ao invés de Deus nos condenar perpetuamente ao fogo do inferno, ao sei lá o que, né, como várias religiões aí divulgam e usam isso, né, de outras formas, Deus nos condenaria perpetuamente ou Deus nos daria, como ele coloca aqui, os meios de reparar os nossos erros? Ah, Edu, mas eu sou uma pessoa boa. Todos nós somos bons, né, pessoal? Todos nós achamos que nós somos bons. Mas nós não nos lembramos do nosso passado espiritual, do que nós já trazemos aí de situações para serem reparadas. Eu acho engraçado ele usar o termo reparar aqui. Não é apagar, não é perdoar, é reparar.
Então Deus nos concede os meios de reparar os nossos erros. Como que Ele concede? Através de uma nova oportunidade, de uma nova vida, de uma nova reencarnação. E aí também, se a gente for refletir sobre esse verbo reparar, a gente encontraria aqui também as provas, as expiações, as experiências, né, para ver como a gente reagiria, se a gente já está pronto para avançar. Por vezes algumas pessoas podem até não ter tanta a necessidade de ou erros para serem reparados, mas vem em uma nova reencarnação para poder provar que realmente aquele ponto ali ela já aprendeu, até aquele momento, até aquele status ali, aquele ponto, ela já quitou tudo para que ela possa então avançar para um novo momento. O João colocou para nós aqui, a justiça de Deus é exata para todos nós. Ah, Edu, então Deus me dá um meio de reparar e também um meio para o outro reparar? Sim. Então, aqueles que caminham conosco, que a gente observa que erra, né, às vezes até mais ou menos do que a gente observa muito o erro do outro, né? A gente esquece de olhar o nosso. Mas a gente deve buscar também esse olhar do que o outro que está do nosso lado, que está caminhando, ele está também buscando esse meio de reparação. Todos nós estamos. Os meios de reparar os nossos erros. Trazemos equívocos do passado, situações ainda não resolvidas. E Deus nos concede a bênção da reencarnação para um novo momento. Para a gente realmente reparar aquilo que não está de acordo com as leis divinas. E aí ele vai seguir aqui com um exemplo. Olha só o que ele vai dizer para nós. 2 fabricantes tinham cada qual um operário que podia aspirar a tornar-se sócio do chefe. Ora, acontece que esses 2 operários, certa vez, empregam mal o seu dia de trabalho e mereceram ser despedidos. Um dos fabricantes expulsou o seu operário, apesar de suas súplicas, e este, não tendo encontrado trabalho, morreu na miséria. O outro disse a seu operário: perdeste um dia, e por isso me deves um como compensação. Fizeste mal teu trabalho, e me deves uma reparação. Eu te permito recomeçá-lo. Encarrega-te de executá-lo bem, e eu te conservarei, e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Olha o exemplo aqui, que bacana, né? É preciso perguntar qual dos 2 fabricantes foi mais humano. Olha só o exemplo. Deus, que é a própria clemência, seria mais inexorável que um homem? O pensamento de que nossa sorte está para sempre definida por alguns anos de provação, mesmo quando não tenha dependido só de nós atingir a perfeição na Terra tem algo de pungente, enquanto a ideia contrária é eminentemente consoladora. Consoladora. Ela nos deixa a esperança. Então, se a gente erra, Deus nos aceita, Deus traz para nós, nos dá mais uma oportunidade. Você vai reparar esse erro e aí você estará pronto para ascender a uma posição superior. Ele dá o exemplo aqui, né, de uma fábrica para a gente poder fazer essa análise. Assim, sem nos pronunciarmos contra ou a favor da pluralidade de existências, sem admitir uma hipótese mais que outra, diremos que, se pudéssemos escolher, não haveria ninguém que preferisse um julgamento inapelável. Se a gente pudesse escolher essas 2 opções, a gente escolheria aquela opção de que nós seríamos expulsos e sem nenhuma condição de reaver aquilo que nós erramos, ou a gente escolheria aquela segunda opção daquele que aceitou de volta, deu uma nova oportunidade e, conseguindo se renovar, aprender a executar bem o seu trabalho, ele poderia então avançar e ir para um nível superior.
Se pudéssemos escolher, não haveria ninguém que preferisse um julgamento inapelável. Um filósofo disse que se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo, para a felicidade da espécie humana. O mesmo se poderia dizer da pluralidade de existências. No entanto, e como dissemos, Deus não nos pede permissão, não consulta nosso gosto. Ela existe ou não existe. Então, voltando aqui, Deus não nos pede permissão, não consulta nosso gosto. A pluralidade de existências existe ou não existe. Vejamos de que lado estão as probabilidades. Olha como que Kardec vai analisando. Pessoal, eu acho muito interessante a forma como ele vai trazendo. Analisemos, vejamos de que lado estão as probabilidades e tomemos a questão sobre um outro ponto de vista, sempre fazendo abstração do ensinamento dos espíritos e unicamente como estudo filosófico. Então Kardec aqui está fazendo uma análise filosófica, tá, pessoal? Não apenas do que os espíritos esclareceram, do que os espíritos trouxeram de esclarecimento para nós, para a humanidade. Ele vai olhar também pelo prisma filosófico, para a gente poder ver que realmente faz sentido. E aí, vamos ver aqui então o que ele vai dizer sobre esse estudo filosófico. Vamos abstrair um momento aqui o que os espíritos disseram e vamos unicamente com um estudo filosófico. Continuando aí. Se não há reencarnação, só há uma existência corporal. Isso é evidente. Se nossa atual existência corporal é a única, a alma de cada homem foi criada no momento do nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma. Caso que leva a se perguntar o que era a alma antes do nascimento e se esse estado não constituiria uma existência sob uma forma qualquer. Não há meio termo. Ou a alma existia, não há meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se existia, qual era a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesmo? Se não a tinha, seria quase como que se não estivesse. Se a tinha, seria como se não existisse. Desculpe. Se tinha uma individualidade, era progressiva ou estacionária? Uma pergunta. Então, se existia essa individualidade, ela era progressiva ou estava parada, estacionada? Admitindo-se, segundo a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou o que dá no mesmo, que antes da encarnação ela possui apenas faculdades negativas, formulamos as seguintes questões. Olha as perguntas que Kardec vai trazer para a gente pensar. Número 1. Por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas através da educação? É uma pergunta excelente, principalmente para quem é pai, mãe, para quem tem filhos, né? Percebe que cada filho é um ser único, é um ser realmente individual. Por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas através da educação? Os pais dão a mesma educação para os seus filhos. Por que cada um tem um gosto, tem uma aptidão? Um vai ser piloto de avião, outro vai ser médico, um vai ser artista, um vai ser qualquer outra profissão, um vai ser professor, outro vai ser, enfim, qualquer profissão que a gente possa citar de exemplo. Por que a gente desde muito cedo, a gente já revela aptidões? Não é um ponto interessante para a gente pensar? Diversas, até diferentes, às vezes, do que a gente tem acesso ali como educação, né? 2. De onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de tenra idade por esta arte ou aquela ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida? Então, da onde que vem isso, essa aptidão? Algumas crianças, desde muito cedo, elas já se interessam por ciência, por arte, querem fazer alguma coisa, querem
estudar, querem ser cientistas, enfim, qualquer outra. Como que a gente vai explicar isso? De onde vem essa aptidão, esse conhecimento, essa vontade, essa iniciativa? 3. De onde vêm para uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? De onde vêm para uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? Aquelas ideias que a gente sente lá no nosso íntimo. Pessoal, e aí eu lembrei, quando eu li esse ponto, né? essa terceira pergunta, eu me lembrei de uma coisa interessante, né? Quando passou a novela Viagem a primeira vez, em 1994, ela começou a passar no mês de julho de 94. Eu tinha 4 anos e ia fazer 5 anos em setembro. Muito novo, né? Então eu lembro assim de algumas partes, de alguns flashes. Ela passava no horário das 7, né? Era mais cedo, então eu lembro assim de algumas coisas ou outras. Como meus avós haviam desencarnado recentemente, minha avó principalmente, a lembrança era mais recente, ela tinha desencarnado no mês de fevereiro. A novela começou no mês de julho, e aí logo depois eu já faria 5 anos, então muito novo, né? Muito criança. Então, vendo ali os flashes da novela que eu lembrava, que eu via assim mais ou menos tentando entender, eu olhava para aquela novela, eu fiquei tão encantado que eu olhava e pensava, nossa, mas será que a minha avó foi para esse lugar? Minha avó tá nesse lugar, minha avó continua viva. Olha só, uma criança de 4 anos pensando isso. Olha a intuição aqui que ele está falando. De onde vem para uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros. Esse é só um exemplo meu pessoal, mas cada um de vocês aí podem buscar exemplos aí de experiências, de percepções que vocês já tiveram, que vocês falam assim, mas isso realmente, né, gente, é uma coisa nossa. É uma percepção nossa. Da onde que vem isso? Então, naquele momento ali, eu muito criança, eu já tinha uma intuição de que existia um mundo espiritual. De que minha avó existia no mundo espiritual. Olha só, da onde que vem isso? Porque ninguém chegou pra mim e me explicou e me falou isso. Não é interessante pra gente pensar? Esse é só um exemplo, mas tem outros temas, outros assuntos que também vêm como ideias inatas ou intuitivas. Em uns e não em outros, porque faz parte da bagagem que aquele espírito tem, da bagagem que ele já construiu e que nós estamos ainda, né, nesse processo de construção. Número 4, questão 4. De onde vêm, para certas crianças, esses instintos precoces de vícios ou virtudes? Os sentimentos inatos de dignidade ou baixeza que contrastam com o meio no qual nasceram. De onde vem então, pessoal, esse instinto precoce, tanto dos vícios quanto das virtudes, sentimentos inatos de dignidade ou não, que a gente percebe também na criança? Não é ali já um registro? De onde vem isso? Isso vem do acaso? Isso vem de algum lugar que a gente não sabe? Todo espírito, então, possui o seu passado, possui a sua bagagem. 5. Por que certos homens, independentemente de sua educação, são mais avançados que outros? Às vezes a gente pensa assim, né? A gente tem o hábito de achar que quem tem mais posses materiais são pessoas obrigatoriamente mais educadas, e não necessariamente. A gente pode perceber exemplos de pessoas que tiveram acesso à educação, acesso à escola, pais que ali passaram algo positivo e essas pessoas não absorveram, não agregaram esse conhecimento, essa oportunidade à sua bagagem. A gente vê isso também. Porque certos homens, independente da sua educação, são mais avançados que outros. Então, um homem de educação mais avançada
a gente pode perceber que talvez não teve aquele acesso ali durante a sua infância, sua primeira infância, sua adolescência, mas já traz isso com ele, já traz isso de outras experiências. Enquanto, teoricamente, uns tiveram esse acesso, mas não desenvolveram isso, porque não faz parte realmente do que eles já construíram, né? Do que eles são. E aí, pessoal, ele vai fazer uma última pergunta, que é com relação também à educação. Acesso à educação, né? Como explicar assim, um pouco esse ponto. Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança Hottentot, que é, na verdade, ele é um termo para designar, então, uma pessoa natural do sul da África, ele vai utilizar essa comparação, recém-nascida, e educá-la em nossos colégios mais renomados, não poderíamos fazer dela um Laplace ou um Newton? Seria possível? Se aquele espírito então tiver essa bagagem, tiver essa propensão e também esse acesso, mas não é uma fórmula, né? Tipo assim, todos que tiverem acesso a esse ponto vai desenvolver, vai ser um gênio, vai... Então, por aí a gente percebe a importância da bagagem que o espírito traz para a sua experiência na Terra. E aí ele segue aqui o raciocínio. Perguntamos qual é a filosofia ou a teosofia que pode resolver esses problemas. Ou as almas são iguais em seu nascimento, ou são desiguais. Quanto a isso não há dúvida. Se são iguais, por que essas aptidões estão diversas? Porque, se são iguais, então por que a gente percebe essas diferenciações que ele perguntou aqui nas perguntas? Dirão que isso depende do organismo? Mas então essa doutrina seria a mais monstruosa e imoral. O homem não passa de uma máquina, um joguete da matéria. Não tem mais responsabilidade por seus atos. Pode atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é porque Deus as criou assim. Mas então, por que essa superioridade inata concedida a alguns? Ele está perguntando aqui. Por que então acreditar que uns foram agraciados com a superioridade, né, inata e outros não? Essa parcialidade está de acordo com a sua justiça e com o amor que dedica por igual a todas as suas criaturas? Pessoal, Deus é parcial ou imparcial? Então, se a gente acredita num Deus justo, bondoso, justo, né? Justiça, amor, amoroso, extremamente bondoso, o extremo bem, a parcialidade estaria de acordo com as suas leis? Com essa justiça que nós acreditamos, com esse amor infinito por toda a criação? Ele vai privilegiar uns e outros não? Então, olha o quanto acreditar e entender a reencarnação vai respondendo questões muito, muito profundas para todos nós. Então, é importante a gente sempre olhar, a gente sempre buscar. Essa questão 222, ela é excelente para isso. Se alguém não acredita, se alguém refuta, eu acho que se fazendo um estudo sério, compenetrado dessa questão aqui 222, se a pessoa não mudar de ideia, ela vai pelo menos pensar, ela vai analisar, ela vai se deixar pelo menos raciocinar sobre isso. E todos esses pontos que Kardec vai elencando aqui, realmente vai mexendo com cada crença que às vezes está ali, mas não é nem, às vezes nem é a crença que a pessoa realmente, verdadeiramente, intimamente acredita, né? Às vezes aquilo é colocado e ela aceita sem pensar, sem refletir. E a doutrina espírita tem essa característica, né? De nos convidar ao raciocínio, de nos mostrar, de nos apontar, de fazer perguntas para nós. Não simplesmente colocar uma lista de respostas, uma lista
do que é certo e do que é errado, sem a gente refletir. Não adianta ter uma lista. Ah, isso você pode, isso você não pode, isso. Não adianta se a gente não raciocinar, se a gente não refletir. A doutrina espírita é a doutrina raciocinada, doutrina consoladora. Olha esses dois termos, o quanto eles realmente fazem diferença. Consoladora, raciocinada. Então passa pelo nosso entendimento. Kardec sempre fala, né, sempre traz isso pra gente na codificação, principalmente na Revista Espírita. Ele fala muito disso. Do quanto é necessário a gente refletir, passar pelo nosso crivo, a nossa análise. Toda crença imposta, ela é frágil. Aquela pessoa pode até seguir aquilo ali, mas aquilo não é orgânico, né? Não é o que realmente ela acredita no seu íntimo. E aí, dando sequência aqui, vamos seguindo. Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências anteriores progressivas, e tudo se aplica. Então, com essas perguntas aqui, com essas análises que ele vai fazendo, se a gente então admitir uma sucessão de existências anteriores progressivas, o que quer dizer, a cada uma o espírito avança um pouquinho, ele dá um passo, ele, né, aprende um pouquinho, burila um pouco do que ele já traz de equívocos, de erros do passado, avança um pouquinho, a gente adquire novos débitos também, né, acontece, enfim. Mas mesmo assim numa existência progressiva. E tudo se aplica. Os homens trazem ao nascer a intuição do que aprenderam. São mais ou menos adiantados conforme o número de existências que percorreram, conforme a distância que estão do ponto de partida. Exatamente como, numa reunião de indivíduos de todas as idades, cada um terá um desenvolvimento proporcional ao número de anos que tiver vivido. Olha o quanto é bonito isso, né? As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o mesmo que os anos para a vida do corpo. Reúne um dia 1000 indivíduos, de 1 a 80 anos. Suponde que um véu seja jogado sobre todos os dias precedentes, e que, em vossa ignorância, acrediteis que todos nasceram no mesmo dia. Naturalmente perguntareis, como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes? Porém, se a névoa que vos encobre o passado for retirada, e se compreenderdes que todos viveram por mais ou menos tempo, tudo estará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas. Porém, com a pluralidade de existências, a desigualdade que vemos nada tem de contrário à equidade mais rigorosa. É que vemos apenas o presente e não o passado. Esse raciocínio apoia-se num sistema. Aliás, é uma pergunta aqui, né? Esse raciocínio se apoia num sistema, numa suposição gratuita? Suposição gratuita? Não. Partimos de um fato evidente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica. Ao passo que, para uma outra teoria, sua explicação é simples, natural, lógica. É racional preferir a teoria que não explica aquela que explica? Então a gente vai continuar escolhendo uma que não explica aquela que verdadeiramente explica? Olha como Kardec deixa essa pergunta para a gente. Com relação à sexta pergunta, a sexta questão, deixa eu ler ela de novo aqui, quando ele fala sobre por que há selvagens e homens civilizados. Se tomardes uma criança, né, recém-nascida e educá-la em nossos colégios mais renomados, não poderíeis fazer dela um Newton? Com relação à sexta questão, dirão que o Hottentot, que é esse natural lá do sul da África, é de uma raça inferior. Então perguntaremos
se ele é um ser humano ou não. Se é um homem, por que Deus o deserdou? A ele e à sua raça, dos privilégios concedidos à raça caucásia. É uma pergunta aqui, pessoal. Por que Deus, então, privilegia um e não o outro? É uma pergunta. Se não é um homem, por que procurar fazê-lo cristão? A doutrina espírita é mais ampla que tudo isso. Para ela não há várias espécies de homens. Há apenas homens cujo espírito é mais ou menos atrasado, mais suscetível de progredir. Isso não é mais conforme à justiça de Deus? É uma pergunta. Isso não é mais em conformidade com a justiça de Deus? Não há várias espécies de homens. Há apenas homens cujo espírito é mais ou menos atrasado, mais suscetível de progredir. Isso não é mais conforme à justiça de Deus? Acabamos de ver a alma em relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos em relação ao seu futuro, encontramos as mesmas dificuldades. E aí ele vai citar também por ponto a ponto aqui, pessoal. São 5 pontos. Quando a gente vai pensar sobre o futuro, então. Se a nossa existência presente, primeiro, né? Se a nossa existência presente decidir sozinha o nosso destino vindouro, qual é, na vida futura, respectivamente, a posição do selvagem e do homem civilizado? Estão no mesmo nível ou estão distanciados na soma da felicidade eterna? Então ele está colocando para nós aqui. Como é que seria então, se nossa existência presente decidir sozinho o nosso destino? Se a gente não tivesse então a capacidade então de escolher, livre-arbítrio, né? Qual é, na vida futura, respectivamente, a posição do selvagem e do homem civilizado? Como é que seria isso? Como é que ficaria? Estão no mesmo nível ou estão distanciados na soma da felicidade eterna? Então aqui ele está lembrando para a gente poder então lembrar as nossas existências anteriores, a bagagem que nós trazemos, e isso vai, com certeza, ser vivenciado nessa atual existência, já preparando uma nova existência. Como é que seria então um ponto, esse destino, se a gente não pudesse escolher? Seria o mesmo para todos? 2. Vamos seguir aqui para a gente ir construindo então. O homem que trabalhou toda a sua vida para melhorar-se encontra-se no mesmo nível daquele que permaneceu inferior, não por sua culpa, mas por não ter tido tempo nem possibilidade de melhorar? Para a gente pensar com relação ao futuro, pessoal, como que seria isso? O homem que pratica o mal por não ter podido esclarecer-se é culpado de um estado de coisas que não dependeu dele? E aí, as ações que nós cometemos? 4. Trabalha-se para esclarecer os homens, moralizá-los, civilizá-los, mas para um que se esclarece, há milhões que morrem diariamente sem que a luz os alcance? Qual é o destino deles? São tratados como reprovados? Caso contrário, o que fizeram para merecer estar no mesmo nível que os outros? Então a gente percebe aqui que cada ponto vai mostrando para nós a importância do nosso esforço. A cada um as suas obras. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Quinto, qual o destino das crianças que morrem na tenra idade, antes de poder ter feito o bem ou o mal? Se estão entre os eleitos, por que essa benevolência sem que nada tenha feito para merecê-la? Qual privilégio foram liberadas das tribulações da vida? Também reflexões para a gente analisar, para a gente pensar. E aí ele segue. Há uma doutrina que possa resolver essas questões? Admite as existências consecutivas e tudo está explicado de acordo com a justiça de Deus. O que não se pode fazer numa existência, faz-se em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso,
que cada um será recompensado segundo o seu real merecimento, e que ninguém está excluído da felicidade suprema, a qual todos podem aspirar, sejam quais forem os obstáculos encontrados no seu caminho. Então, isso aqui também, pessoal, é muito importante da gente frisar, né? O que não se pode fazer numa existência, faça em outra. A gente vai conseguir fazer tudo nessa? Nós vamos conseguir quitar todos os nossos erros, cumprir todas as nossas provas que nós ainda precisamos cumprir numa mesma existência? O Chico falava, né, que Deus é tão misericordioso e bom que Ele nos permite quitar as nossas dívidas em prestações. O que são as prestações? São as encarnações. Nós não teríamos condições em uma única reencarnação fazer o resgate de tudo. Então Deus nos permite fazer uma programação, vir, quitar um pouco, retornar ao mundo espiritual, preparar uma nova reencarnação, quitar mais um pouco e assim sucessivamente. O que não se pode fazer numa existência, faça em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso. Que cada um será recompensado segundo o seu merecimento, o seu real merecimento. E que ninguém está excluído da felicidade suprema, a qual todos podem aspirar, sejam quais forem os obstáculos encontrados no seu caminho. Essas questões poderiam ser multiplicadas infinitamente, pois os problemas psicológicos e morais que encontram sua solução apenas na pluralidade de existências são inúmeros, limitando-nos aos mais gerais. Sejam quais forem, talvez se diga, a doutrina da reencarnação não é admitida pela Igreja. Isso seria, portanto, a subversão da religião. Nosso objetivo não é tratar essa questão neste momento. Basta-nos ter demonstrado que ela é eminentemente moral e racional. Pessoal, olha essas duas palavras que Kardec utiliza: moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclama Deus como a bondade e a razão por excelência. No que teria se transformado a religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, tivessem resistido à evidência e expulsado de seu seio qualquer um que não estivesse acreditado no movimento do Sol e nos 6 dias da criação? Que crédito... É uma pergunta, tá, pessoal? Voltando aqui. No que teria se transformado a religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, tivesse resistido à evidência e expulsado de seu seio qualquer um que não tivesse acreditado no movimento do Sol e nos 6 dias da criação? Outra pergunta. Que mérito mereceria e que autoridade teria entre os povos esclarecidos uma religião baseada em erros evidentes, oferecidos como artigos de fé? Quando a evidência foi demonstrada, a Igreja ficou prudentemente ao lado da evidência. Se está provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, se certos pontos do dogma somente podem ser explicados por esse meio, será preciso admitir e reconhecer que o antagonismo entre esta doutrina e esses dogmas é apenas aparente. Mais adiante mostraremos que talvez a religião esteja menos distante dessa doutrina do que se pensa, e que não se abalaria mais do que o foi com a descoberta do movimento da Terra e dos períodos geológicos, que, a princípio, pareceram desmentir os textos sagrados. O princípio da reencarnação, aliás, é ressaltado em várias passagens das Escrituras e encontra-se particularmente formulado e de maneira explícita no Evangelho. E aí ele vai citar aqui uma passagem de Mateus, capítulo 17. A passagem diz o seguinte: quando desceram da montanha, após a transfiguração, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém sobre o que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Então seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Jesus lhe respondeu: em verdade,
Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram-no sofrer o quanto quiseram. Assim também farão o Filho do Homem padecer. Então seus discípulos entenderam que era de João Batista que ele lhes havia falado. Então olha a prova, né? Olha o exemplo que ele traz do próprio Evangelho sobre o princípio da reencarnação. Uma vez que João Batista era Elias, houve, portanto, reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Além disso, seja qual for a opinião que se tenha a respeito da reencarnação, quer seja aceita ou não, não seria por isso menos necessário sofrê-la, não obstante qualquer crença contrária. O ponto essencial é que o ensinamento dos espíritos é eminentemente cristão. Ele se apoia na imortalidade da alma, nos sofrimentos e nas recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral de Cristo. Portanto, o ensinamento dos espíritos não é antirreligioso. Pessoal, isso aqui é muito importante, porque pelas pessoas não conhecerem, não saberem, não terem, né, realmente o estudo, as leituras, ou pelo menos a vontade, o ímpeto de entender o que a doutrina nos traz, nos esclarece, atacam, né? Colocam como não sendo cristão, enfim, como não sendo uma doutrina cristã, e a gente sabe que é, a gente estuda, a gente fala de Jesus o tempo todo, Jesus é o nosso guia e modelo, a gente está aqui estudando uma passagem do Evangelho de Jesus. Então, ele coloca para a gente esse ponto que é realmente importante. O ponto essencial é que o ensinamento dos espíritos é eminentemente cristão. E em que ele se apoia, pessoal? Ele mesmo responde aqui na imortalidade da alma, nos sofrimentos e nas recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral de Cristo. Portanto, o ensinamento dos espíritos não é antirreligioso. E aí ele segue: raciocinamos, como já dissemos, independentemente de qualquer ensinamento espírita, que para certas pessoas não tem autoridade. Se nós e tantos outros adotamos a opinião da pluralidade de existências, não é somente porque ela vem dos espíritos, mas porque ela nos pareceu a mais lógica, e só ela resolveu questões até então insolúveis. Então, olha como Kardec coloca para a gente pensar, né? Que não é totalmente voltado. Existe uma análise, existe uma compreensão, existe um estudo para que a gente possa entender a reencarnação. Independentemente de qualquer ensinamento espírita que para certas pessoas não tem autoridade, se nós e tantos outros adotamos a opinião da pluralidade de existências, não é somente porque ela vem dos espíritos, mas porque ela nos pareceu a mais lógica. Então, pessoal, o princípio da reencarnação, a pluralidade das existências, ela realmente, como ele coloca aqui, resolveu questões até então insolúveis. Como que a gente vai explicar todas aquelas questões que a gente leu antes? Que Kardec perguntou aqui. Porque a alma revela aptidões tão diversas, independentes das ideias adquiridas através da educação, e todas as outras perguntas que ele fez. Como que a gente ia responder essas perguntas sem o princípio da reencarnação? Mesmo que ela nos tivesse vindo através de um simples mortal, nós a teríamos adotado e não teríamos hesitado mais tempo em renunciar às nossas próprias ideias. A partir do momento que um erro é demonstrado, o amor próprio tem mais a perder que a ganhar, obstinando numa ideia falsa. Da mesma forma, se ela nos parecesse contrária à razão, nós a teríamos repelido, ainda que tivesse vindo dos espíritos, como repelimos tantas outras. Pois sabemos por experiência que não se deve aceitar cegamente tudo o que vem dos espíritos, assim como o que procede dos homens. Portanto, o primeiro mérito da ideia da pluralidade das existências
é, aos nossos olhos, o de ser, antes de tudo, lógico. Lógica, né? Então, o primeiro ponto, o primeiro mérito é a lógica. Realmente, existe uma lógica. Se a gente, tudo isso que a gente está falando, que a gente está estudando hoje, pessoal, se a gente for colocar sobre a ótica da lógica, a gente vai realmente confirmar, né? Há ainda um outro que é o de ser confirmada pelos fatos. Fatos positivos e, por assim dizer, materiais, que um estudo atento e racional pode revelar a qualquer um que se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança, e diante dos quais a dúvida não é mais permitida. Quando esses fatos se popularizarem, como os da formação e do movimento da Terra, será preciso render-se à evidência e os oponentes terão usado em vão os argumentos contrários. Portanto, reconheçamos, né, em resumo, que a doutrina da pluralidade das existências é a única a explicar aquilo que sem ela é inexplicável, que é eminentemente consoladora e conforme a justiça mais rigorosa conforme a justiça mais rigorosa e que é a âncora da salvação que Deus, em sua misericórdia, deu ao ser humano. Olha que bonito esse termo que ele usa. Eu achei bonito. Âncora de salvação que Deus, em sua misericórdia, deu ao ser humano. Pessoal, o que é essa âncora de salvação? É a oportunidade da gente estar em trabalho de campo. O que é esse trabalho de campo? É a nossa encarnação. Essa encarnação que nós estamos vivendo agora é uma âncora de salvação que Deus, em sua misericórdia, nos concedeu. Então Deus não salvou uns e abandonou outros, preferiu uns e deixou outros. Deus nos dá essa âncora de salvação para todos nós. As próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvida a esse respeito. Eis o que se diz no Evangelho segundo João, capítulo 3. E aí ele traz para nós, né, essa citação do Evangelho. Jesus lhe respondeu, a Nicodemos no caso, né? Em verdade... Voltou? Deu uma pausa aqui, mas voltou, né? Jesus lhe respondeu a Nicodemos no caso. Em verdade te digo que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como um homem pode nascer já sendo velho? Pois pode entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Uma pergunta, né? Como um homem pode nascer já sendo velho? Pode entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu tenha dito, é preciso nascer de novo. Então olha as palavras de Jesus, né? É preciso nascer de novo. O quanto ele realmente reafirmou isso para nós, né? E aí, finalizamos então a 222. Vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta sobre a questão 222 mais especificamente? Vocês acham que entender a lógica da reencarnação faz com que a gente caminhe melhor sobre a Terra, faz com que a gente reflita melhor sobre os nossos atos, sobre tudo que nos cerca, né? Tudo que a gente tem acesso parece que tem um outro significado, a gente busca entender esse significado. E o quanto a nossa passagem aqui é rápida, é um sopro. E aí logo nós estaremos na espiritualidade, no encontro com a nossa própria consciência, juntando os aprendizados que nós adquirimos na nossa encarnação mais recente. Então é muito importante, pessoal, esse estudo aqui. Quem quiser reler o texto, eu acho muito válido, muito importante. Eu não vou entrar no texto de Miramês, porque ele vai reafirmar o que nós estudamos aqui, então ficaria um pouquinho repetitivo.
Então eu optei por ir lendo o texto e já ir comentando com vocês. Mas a observação que Miramês faz é essas observações que a gente foi trazendo então ao longo do estudo. Eu recomendo para que a gente possa reler o texto, vocês releiam porque é realmente muito importante. Releiam rabiscando. O meu aqui está todo rabiscado, ó. Todo rabiscado. Eu fiz a observação em cima, fui rabiscando aqui, puxando chaves, fazendo grifando. Porque é assim que a gente vai reforçando o que a gente está aprendendo, o que a gente está lendo. Então, é isso. Vocês querem comentar alguma coisa? O João colocou aqui, começamos o ano com chave de ouro, chave de luz, verdade. A nossa amiga Larissa, achei incrível, estou iniciando os estudos agora. Que bom, Larissa, que bom ter você aqui com a gente, todos que entraram depois. J. Pantonini, todos vocês que chegaram aí depois. Muito bom, né, pessoal, a gente poder iniciar o ano com esse estudo tão abençoado, né? Vocês querem comentar alguma coisa? A gente já pode passar para a nossa prece, já está no horário aí. Antes da gente passar para a nossa prece, como eu não li o comentário de Miramês, vocês entrem lá no site o livro dos espíritos comentado.com e acessem a questão 222, o comentário de Miramês. E aí vocês façam uma leitura, tá bom? E aí complementa o que a gente viu na live hoje. Só não vou entrar porque realmente o tempo já estourou, mas o intuito era realmente focar no texto. Raquel, muito obrigado. Regina também pela presença. Vamos nos concentrar então, para a gente fazer a nossa prece. Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre. Nesse instante, Mestre Senhor Jesus, te agradecemos por mais uma oportunidade de estudo, por mais uma vez estarmos aqui juntos, reunidos, neste dia, neste horário. Agradecemos a espiritualidade maior que nos acompanha, os espíritos trabalhadores do bem que nos assistem nesse estudo. Que eles possam, Mestre, continuar nos auxiliando, nos orientando, nos dando a certeza e o incentivo do quanto o estudo modifica as nossas vidas, de quanto essas leituras trazem para nós reflexões importantes e decisivas para a nossa encarnação. Te agradecemos por todas as bênçãos que são direcionadas a nós nesse instante. Que a espiritualidade amiga possa visitar os nossos lares, trazendo bênçãos de saúde, de paz, de equilíbrio. Saúde para o corpo e para o espírito. Equilíbrio na nossa caminhada terrena. Luz para aqueles pontos onde nós ainda não enxergamos resoluções e direcionamentos. Te pedimos, Mestre Senhor da Luz, o teu amparo neste ano que está apenas começando. Te pedimos pelos nossos familiares, nossos amigos, nossos lares, todos aqueles que estão ligados a nós, nossos entes que partiram e que comungam conosco do mundo espiritual sentimentos de amor e de afeto. Que o nosso pensamento possa ser direcionado também a eles nesse momento. Te pedimos que a tua luz infinita abrace a todos nós, nos dando a certeza do teu amparo e a certeza também, Mestre, da tua presença na nossa caminhada terrena. Que este ano, Mestre, venha com muita luz para todos nós, com muitos aprendizados. Te pedimos a proteção, a força, a coragem e mais ainda, que a nossa fé se fortaleça durante as provas. Que a nossa fé, Mestre, nos mostre realmente as janelas do futuro, a certeza de que
Todo sofrimento, toda dor tem o seu tempo, tem o seu objetivo e cessará com a permissão de Deus, nosso Pai. Te pedimos ainda, Mestre, por aqueles que estão sofrendo nesse instante, aos nossos irmãos do sul da Bahia, nossos irmãos do norte de Minas, que estão padecendo dores infinitas com as tempestades climáticas. Leve o amparo a eles, Mestre, o amparo espiritual, e que o amparo material toque nos nossos corações para que possamos nos mobilizar também em favor deles. Que a tua luz infinita, Mestre, ilumine aquela região e dê o amparo e dê o restabelecimento para todos eles. E acolhei aqueles que partiram e aliviai a dor dos seus familiares e amigos. Te pedimos, Mestre, pelo nosso Brasil, que tanto sofre, com tantas dificuldades, que a tua luz paire sobre todos nós, sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos deslocamentos, sobre as nossas vidas. Te pedimos, Mestre, fique conosco, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que Jesus, nosso Mestre, nos ampare e nos proteja, meus irmãos, hoje e sempre. Muito obrigado pela presença, pela participação. Na semana que vem, na próxima terça, nós estaremos de volta com o estudo do Livro dos Médiuns. E nas duas últimas lives do mês de janeiro, nós vamos começar então o estudo da série de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, com o livro Nosso Lar. Então, quem ainda não leu, ou quem já começou a ler, tem um tempinho aí ainda para avançar com a leitura, tá bom? Um abraço especial para vocês, João, Sônia, Lúcia, minha querida, saudades. Fran, obrigado, live maravilhosa, uma ótima noite para todos. Larissa, Paulinha, Adriana, todos vocês, muito obrigado, gratidão, gratidão. Que bom estarmos juntos. Um abraço, pessoal. Até logo. Tchau, tchau.